Meus irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sua vida, sua família. Você que está aqui nessa noite, fisicamente, presente conosco. Você que está na sua casa agora, nos assistindo, no seu lar, no seu trabalho, na sua universidade, enfim. Não só hoje, mas em qualquer outro tempo, que você possa sentir-se bem na presença do Senhor. Eu costumo fazer uma propaganda aqui, eu não combinei com o pastor Felipe não, mas eu costumo fazer essa propaganda. Acesse e se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista de Laranjeiras, vale a pena, é gratuito. Você vai lá no YouTube, procura a Igreja Batista de Laranjeiras e clica em inscrever-se. Quando você se inscrever no canal, você vai ter acesso lá aos vídeos, não só a programação online da igreja, como também um bloco, ali de vídeos publicados com os sermões que foram pregados de manhã e à noite ao longo do tempo, desde o ano passado. Então, assim, você pode rever, você pode clicar em compartilhar e mandar por WhatsApp, mandar por e-mail para o seu parente, para o seu amigo, enfim, abençoar a vida de pessoas, e tudo isso gratuito, você colabora aí com o canal. Vamos chegar nos 1000 participantes, né, Felipe, em breve, para poder... Diz que tem um marco, né, quando chega a 1000, o YouTube começa a monetizar o canal, eu acho. Divulgar, né? Isso, boa, excelente. Então, vamos fazer isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no seu lugar, ou nos acompanhar na projeção, no Evangelho de João, no capítulo 5. A irmã Deig não combinou comigo, mas ela disse em sua oração que essa noite Jesus possa salvar, curar e libertar. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. E nesta noite eu quero reiterar a máxima que está ali, não só presente na oração da irmã Deig, mas também nessa proposta de tema da igreja para esses dias, em que Jesus Cristo cura, salva e liberta. E eu acrescentaria ainda o seguinte: só Jesus Cristo pode salvar, curar e libertar. Então, eu gostaria de ler o texto de João no capítulo 5, a partir do verso 21. Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra e também para os irmãos ficarem mais atentos ao texto, né? De pé a gente fica mais atento. Depois eu deixo vocês sentados para descansar e só eu vou ficar de pé, combinado? Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande.
Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Senhor, fala aos nossos corações ainda agora como tem sido, esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Os irmãos podem se assentar. Jesus, em seu tempo de ministério terreno, caminhava, andava por entre as pessoas, sondava o que as pessoas diziam, ouvia o que as pessoas falavam e operava milagres. E com isso a sua fama começa a se estender, não só na região onde ele estava, mas também para as regiões vizinhas. Jesus chega em Jerusalém no momento de uma festa dos judeus. Alguns comentaristas acreditam que seria a Páscoa, outros acreditam que não seria a Páscoa, porque se não seria mencionado aqui no texto, poderia ser a festa de Purim, uma festa que não era necessariamente da Escritura, da lei, mas era uma festa comemorada desde os tempos da rainha Esther, mas não se sabe exatamente que momento era esse. Mas tinha uma festa e Jesus vai até Jerusalém, é uma das ocasiões que ele chega nessa cidade, que é uma grande cidade do ponto de vista político, econômico e religioso. Lá estava a sede do poder judaico, do poder político, econômico e religioso. E os religiosos daquela época já estavam de olho em Jesus, porque era um camarada que apresentava um comportamento perturbador, porque ele era um profeta que demonstrava alguma coisa diferente dos outros. Digo isso porque aquela terra era uma terra pródiga em profetas. Jesus não era o único profeta que surgiu ali, sabemos disso, nem mesmo em seu tempo. Outros profetas, andarilhos, curandeiros, isso já existia naquela época, como existe até hoje. Mas a multidão se afeiçoava de Jesus. Os discípulos viam nele alguém diferente e ele tinha palavra diferente e um poder diferente dos outros. Pois bem, ao chegar ali e atravessar a porta das ovelhas, havia 12 portas, uma delas, porta das ovelhas. Jesus adentra pela porta das ovelhas e chega no tanque Betesda. Interessante esse prenúncio da porta das ovelhas, porque Jesus, segundo João, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus adentra a porta das ovelhas como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e chega até aquele lugar que era um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de pessoas que careciam de misericórdia, careciam de atenção, careciam de cura, saúde, careciam de libertação. O tanque estava ali, era um lugar de águas para as pessoas utilizarem. Naquele tempo não havia água encanada como nós conhecemos hoje, as pessoas tinham que ir até os tanques. E havia uma tradição ali que as pessoas se juntavam naquele tanque para alcançar cura. O versículo 3, a segunda parte do versículo 3, eles esperavam um movimento nas águas, e o versículo 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Você sabe que a Bíblia não existe a Bíblia assim, encadernada, bonitinha, publicada como nós temos hoje. Ela nem sempre foi assim, aliás, é recente ela está assim. Então, estudiosos que se debruçaram sobre as Escrituras não encontram esses trechos em manuscritos mais antigos.
E há uma discussão sobre se isso era algo que de fato acontecia ou se era uma superstição da época, ficar esperando o anjo descer para agitar a água e o primeiro que corresse e entrasse na água se dava bem e os outros tinham que esperar o anjo descer de novo. Não há consenso sobre isso. Há inclusive outras teorias de comentaristas e exegetas que dizem que, na verdade, o que acontecia ali é que os animais a serem sacrificados, ou os animais sacrificados, eram limpos e lavados naquele tanque, e por isso ficava ali sujo, entre aspas, dos animais, e aquilo ali operava um milagre. Enfim, se era uma superstição ou se de fato acontecia, isso não vem ao caso e não é isso que diz respeito à nossa reflexão. O importante é que ali havia pessoas que sofriam, haviam pessoas que criam que ali haveria possibilidade de serem salvas, curadas e libertas, e ali havia pessoas que no seu sofrimento, careciam de Deus. E mais do que isso, havia pessoas esperançosas, desesperadas, porém esperançosas. Tal qual o nosso mundo de hoje. Mundo de pessoas desesperadas, porém esperançosas. Um mundo em que vivemos de pessoas que carecem da misericórdia de Deus e que clamam por ajuda porque dependem de cura, salvação e libertação. E estão procurando onde encontrá-la. Mesmo que seja numa superstição, mesmo que seja num lugar onde não tem certeza, mesmo que seja de ouvir falar. Olha, alguém disse que ali tem alguém que faz isso e o sujeito vai até lá. Inclusive nós temos relatos inúmeros, e nós sabemos disso, inclusive na TV, de pessoas que caem na mão de charlatães porque acreditam que vão ser recompensadas na sua saúde, na sua situação financeira, porque o desespero é grande. Às vezes a ganância também é grande, mas isso é outro departamento. Fato é que o desespero, quando é grande, as pessoas tendem a acreditar em qualquer coisa. Mas só existe um jeito de você ser salvo, curado e liberto, de uma vez por todas e de fato consumado, que é por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava naquele lugar. Jesus Cristo desce e entra pela porta das ovelhas, simbolicamente num lugar de desespero, num lugar de esperança, de expectativa de cura, salvação e libertação. Jesus vai até lá, ao encontro daquelas pessoas. E lá ele encontra um homem em particular que estava há 38 anos paralítico em cima de uma maca. Eu não sei, consigo supor, mas não consigo imaginar o sofrimento de alguém paralítico numa região como aquela, num tempo como aquele. Se hoje a vida de um paralítico é difícil, é muito difícil, nós discutimos aí acessibilidade na cidade, né? Acessibilidade na igreja e tudo, porque nós somos do século 21, estamos modernizando as coisas. Eu moro num prédio que é da década de 50, não tem acessibilidade nenhuma. E a década de 50 foi ontem. Né? Nós temos maior dificuldade. Se alguém tiver que entrar de cadeira de rodas, não consegue. A gente está tem que contratar um arquiteto para fazer acessibilidade. Enfim, imagine há 2.000 anos, numa terra empobrecida, sob o jugo de um império, um homem que estava paralítico há 38 anos, desesperadamente precisando de alguma resposta para o seu sofrimento, e ele vai até aquele tanque, e lá ele acredita piamente que ali tem uma oportunidade dele ser salvo, ser curado, ser liberto daquela cama. E Jesus chega até esse homem e faz uma pergunta peculiar, né? Final do versículo 6. Vem cá, você quer ser curado? O Evangelho, meus irmãos, o ministério de Jesus é um ministério de perguntas, né, de questionamentos, não é de resposta.
A resposta é uma, é Ele, é Jesus. Ele é a resposta. Ele é o Evangelho em si, encarnado. Mas Ele faz um ministério de perguntas, né? Ele pergunta para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Ele pergunta: que dizem os homens que eu sou? Pergunta para os seus discípulos e para Pedro: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta para o cego de Jericó: que queres que te faça? E ele pergunta para esse paralítico: você quer ser curado? Não precisava ser filho de Deus para saber que aquele homem queria ser curado. Mas Jesus, Ele não quer simplesmente operar um milagre. Os milagres são sinais que apontam para a nossa salvação. Milagres são sinais que apontam para a nossa salvação. Sabe qual é o perigo? É você olhar para os sinais e não olhar para a salvação. Esse é o perigo que nós corremos. Sabe alguém que aponta para uma estrela, mas ao invés de olhar para a estrela, olha para o dedo? Olhar para o dedo não vai resolver, você não vai enxergar a estrela. Os milagres são sinais que apontam para a salvação. E os sinais e milagres eram oportunidades de Jesus curar, salvar e libertar. Mas havia algo necessário, um movimento necessário, que é a confissão de quem vai ser liberto, a confissão de quem quer mudar de vida, a confissão de quem quer dizer sim, sim para Jesus. E aquele homem disse: sim, eu quero, mas eu não consigo, porque eu estou aqui há um tempão. E ele achou, talvez na sua imaginação, chegou alguém que vai correr, alguém forte, jovem, que vai me pegar no colo e vai me levar e vai me jogar no tanque. Talvez tenha sido isso que ele pensou de Jesus. Jesus ignora totalmente aquela situação, superstição ou não, se tinha anjo, se não tinha, se ia agitar água ou não. Jesus ignora tudo aquilo e concentra-se no homem de: você quer ser curado? Então levanta, pega a tua cama, pega essa maca, põe-te embora daqui. Vai embora, ande. A única condição, e não é uma condição explícita, mas sim uma condição que nós deduzimos, é da pergunta: você quer isso para a sua vida? Você quer deixar essa vida que você está, essa situação que você se encontra, de desespero, de carência de misericórdia, para ser curado, para ser salvo, para ser liberto? E quando aquele homem diz sim, Jesus resolve o problema daquele homem com o milagre. A resposta milagrosa de Jesus vem no momento em que aquele homem decide que quer mudar de vida, que quer experimentar uma nova realidade. Mas Jesus não faz qualquer condicionamento, Jesus não leva ele para a escolinha dos rabinos. Jesus não diz que ele só pode levantar da cama depois que o sábado se pôr, porque havia uma lei que não podia trabalhar no sábado, não podia carregar nada no sábado. Não, Jesus simplesmente cura aquele homem. E mais à frente aquele homem se levanta interessante que ele não pergunta nem o nome de Jesus. Ele não pergunta o nome, ele é curado e maravilhosamente curado. E maravilhado ele pega a sua cama e anda. E alguns religiosos que estavam ali encontram aquele homem. Versículo 8, fim do versículo 8. Os judeus que estavam ali, religiosos, dizem ao homem, encontram com o homem, 38 anos, paralítico, provavelmente conhecido na região por estar deitado naquela maca desesperadamente. Ele é milagrosamente, maravilhosamente curado. Levanta e sai carregando a maca. O religioso encontra com ele e pergunta o quê? Opa, está carregando o quê? A maca.
mas hoje é sábado. Não pode carregar a maca. Percebe a distância de Jesus para o religioso? A pergunta de Jesus e a pergunta do religioso, dos religiosos. Percebe? E é interessante que a lei de Moisés, dada por Deus, falava do descanso do sábado, descanso sagrado, apropriadamente descanso sagrado determinado pela lei. Mas a lei, a gente que eu digo o ser humano, a gente gosta de complicar, a gente gosta de criar, a gente gosta de, né, a imaginação e a criatividade, principalmente quando é para controlar os outros, é enorme. E começa a discutir, tá, mas que tipo de descanso é esse, o que faz, o que não faz. Então, há regras que são estabelecidas posteriormente à lei, por rabinos, mestres, sábios, entendidos religiosos, que começa a determinar, cada escola rabínica tinha uma ideia do que era o descanso no sábado. Uns eram mais light, né? Aquele mais tranquilo. Não, no sábado você pode andar até 150 metros, né? Até alguns mais, né? Até 1 quilômetro você pode andar, só não pode carregar nada, porque aí já é trabalho, aí você está pecando. Não pode. O outro dizia assim, não pode andar. Não. Inclusive tinha uma escola que dizia o seguinte, se no sábado aconteceu uma tragédia, sua casa pegou fogo, paciência, vai queimar. Não pode jogar água, não pode entrar para pegar fotografia, não pode entrar para pegar os documentos pessoais, o passaporte, não pode entrar, não, deixa queimar, é sábado, paciência. Inclusive, tinha uns que diziam que no sábado não podia carregar nada. Se você tivesse uma perna de madeira para se apoiar, não podia carregar. Então, toda essa criação, essa imaginação em cima das coisas, Jesus vem, por isso que Jesus não vem descumprir a lei. Pelo contrário, ele diz, eu não vim mudar um tio dessa lei. Eu vim ressignificar a lei para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu vim aqui para vocês tirarem da frente dos olhos, vocês seres humanos, vocês homens e mulheres, tirarem da frente dos olhos a religiosidade que cega e enxergarem em mim o amor de Deus. É isso que Jesus queria fazer e fez na vida daquele homem. E o religioso não consegue enxergar, porque ele estava tão cheio da sua religiosidade, tão estribado no seu entendimento, como o provérbio que o pastor leu aqui, não se estribe no seu próprio entendimento, ele estava tão carregado do seu entendimento, que ele não consegue enxergar o milagre, que é aquele homem caminhar. E assim, para aquele homem, para quem é curado, para quem é liberto, para quem é salvo, não faz o menor sentido o que está sendo perguntado. Do tipo, olha, vocês vão brigar com alguém? Não briga comigo não, briga com aquele que me curou, foi ele que mandou carregar a maca. E quem foi? Não sei, eu sei de uma coisa, eu era aleijado, eu era humilhado, eu era pobre, eu era desgraçadamente há 38 anos em cima a maca, agora eu ando, eu fui curado, eu fui liberto, é isso que importa para mim, e eu suponho que é isso que importa para você. Eu não sei quais são os grilhões que te aprisionam. Eu não sei quais são os problemas pelos quais você passa. Eu não sei há quantos anos você tem essas dificuldades, mas nessa noite, Jesus quer te salvar, curar e libertar. Porque Ele, ao fazer isso, Ele demonstra o amor de Deus, puro, perfeito e completo, para com você, independentemente de quem você seja, do que você tenha sido, do que você faça, do que você gosta, do que você é. Jesus te ama e quer fazer isso com você. Não importa, inclusive, qual é o grau de religiosidade que você pratica. Posteriormente, a cura, a libertação, salvação, você vai seguir um caminho. Sim. Inclusive, Jesus vira para aquele homem, depois que encontra de novo, e diz assim, não volte a pecar. Jesus sabe que você vai seguir o seu caminho.
mas Ele quer estar contigo nesse caminho, a partir de então. É isso que muda na vida de quem passa a trilhar um caminho junto com Jesus. Eu não sei nem o nome daquele homem, mas a sua história foi mudada. Eu também não sei o nome de todos aqui, mas a sua história também pode ser mudada. Não importa, sinceramente, qual o grau de problema que você enfrenta. E Jesus também não veio ser solucionador de problemas. Jesus não é um solucionador de problemas. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Essa é a missão de Jesus, o Cordeiro de Deus que reconcilia você com Deus. A cura, a libertação, ela vem a partir da salvação. Jesus, o Filho de Deus, o homem Deus, ele demonstra a maior expressão de amor que existe, que é o amor de Deus pela humanidade. E isso supera qualquer tradição religiosa, qualquer uma. Isso supera qualquer característica, detalhe, ritual que você tenha criado, você ou eu tenhamos criado. Isso é demonstração de amor de Deus. Nessa noite, nós vamos celebrar e participar juntos da mesa do Senhor. É um ritual que vamos fazer. É um rito, uma tradição religiosa também. A forma como nós fazemos é um ritual religioso. Estamos numa igreja, num templo, estamos aqui, vamos tomar dos elementos e vamos, em memória de Jesus, participar. Mas o rito, a forma, ela muda. Aliás, ela mudou ao longo do tempo. E essa mudança, como toda mudança, gera preocupação, incômodo, medo na gente. Mas a gente precisa estar em constante e assertiva concentração naquilo que é a essência da coisa, que é o amor de Deus através de Cristo Jesus. Digo isso porque, por exemplo, no início do século, aqui no Brasil mesmo, nós tínhamos uma tradição, nós batistas, vamos falar de nós, não vamos falar de ninguém não. O cálice era único, as pessoas se reuniam e era um cálice só, com vinho dentro, você bebia e passava para o outro, e cada um ia dando um gole. Olha isso, doutor Hernani. Que anti-higiênico, né? Mas não tinha essa noção. Era assim, porque era para ser incomum, Eucaristia era incomum, todo mundo ia bebendo e passando um na mão do outro. E era feito assim. Com a descoberta das bactérias, vírus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálice individual, cada um toma no seu, né? Aí teve gente na época, isso gerou uma divisão dentro da igreja na época, de várias igrejas. Não pode fazer isso. Isso vai contra a nossa tradição religiosa, isso não é ceia, não é feita assim, ceia é feita assado. Aí hoje, 100 anos depois, você vê como não faz sentido aquele tipo de discussão. Isso não está nem em discussão. Eu fico imaginando daqui a 100 anos o que os nossos netos, os filhos e netos do Davi, vão estar olhando para trás para a gente, dizendo assim, meu Deus, que povo tosco, discutindo isso, sabe? Como nós, hoje, 2000 anos, olhando para esses religiosos judeus e dizendo assim, meu Deus, o Jesus estava lá, era o Filho de Deus encarnado, salvou aquele homem, e eles estavam discutindo ali se podia carregar a maca ou não no sábado. Então, para terminar e passarmos a ceia, Jesus não veio só libertar do pecado como erro, como engano,
como imoralidade. Ele também veio para isso, mas ele também veio te libertar da religiosidade vazia, do louvor vazio, do cantar por cantar, do orar por orar, do ritualismo vazio. Jesus também veio libertar você disso e te dar um relacionamento sincero com Deus, porque Jesus dá livre acesso ao Pai e é nisso que cremos. E nessa noite vamos celebrar a vida. Não é a morte que celebramos na ceia do Senhor. Nós lembramos da morte, mas celebramos a vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos.